Tudo bem, então, boa noite a todos oficialmente, a aula inaugural, né, da 7ª turma da Conexão de Resultados. Sejam todos muito bem-vindos, a gente estava batendo um papo aqui antes de começar, e antes de qualquer coisa eu vou me apresentar, porque tem gente que não me conhece, tem gente que me conhece muito bem, mas tem gente que nunca me viu. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para que eu possa me apresentar de maneira assertiva. Só verifiquem, por favor, vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Muito bem, obrigada por isso. Então, vamos lá. Quem sou eu, né? Eu sou a Bea Bragion, sou casada com a Eli desde 2009. Nós temos uma filha, Andressa. Sou formada em Educação Física, pós-graduada em Fisiologia do Exercício, sou Theta Healing, Master Trainer em Programação Neurolinguística. Eu amo me desenvolver, aqui estão alguns dos meus certificados, eu não paro. Em 2014, eu desenvolvi meu próprio método de trabalho, que é o método BIM, Base Integral Necessária, que faz com que a gente, de fato, se conecte com a gente para que a gente possa ter resultados. Eu acredito piamente que o treinamento e desenvolvimento de pessoas é o que faz o mundo girar. Então, é por isso que desde 2011 eu faço isso. Quando eu tinha uma academia, a gente fazia treinamentos constantes lá. Só esse ano de 2025, esse hoje é o meu 59º treinamento, né, desse ano. O ano passado foram 69, então esse ano eu estou quase batendo 2024. E a gente formou o Instituto Mind Connect. O que é o Instituto Mind Connect? É um instituto que nasceu para facilitar a vida das pessoas. Então, há um tempo atrás, não muito tempo, a minha empresa chamava-se Bea Bragion, que era o meu nome, mas com o movimento que a gente está tendo, com o desenvolvimento de pessoas, com todos os movimentos que a gente faz, a gente ampliou agora para o Instituto Mind Connect, porque não estou sozinha. Hoje tem a Eli, que também é treinadora comportamental, especialista em finanças, né, básica. Então, a gente fala sobre isso, tem várias outras pessoas que estão junto no nosso time, e o Instituto sempre focado no método BIM. Então, todos os nossos produtos têm a mesma base de metodologia, que a gente já validou com mais de 30 mil pessoas desde 2014. Mais do que validar com as pessoas, a gente vive a nossa metodologia. Então, se você perguntar qual é o diferencial do nosso trabalho, a gente só fala aquilo que a gente vive. E é por isso que a gente tem clareza e certeza de tudo que a gente está falando. Obviamente que a gente vai errar, a gente tem sempre que aprender, mas a nossa metodologia é extremamente validada. Então, dentro do Instituto Mind Connect, a gente tem a Universidade de Heróis, e dentro da Universidade de Heróis, a gente tem a primeira escola comportamental para desempregados do Brasil, a Emprega Mais, onde a gente desenvolve os desempregados, mostra para eles o caminho e volta eles para o mercado de trabalho. A gente tem a Conexão de Resultado, que é onde vocês estão agora, tem o projeto de Saúde Sim, que é focado especialmente em empresas para atualização da NR1, onde visa a saúde mental dos colaboradores. Então, a gente acredita que um time de alta performance vai gerar empresas de alta performance. Então, se o time tem saúde, o time também vai ter resultado. Nós temos o Mind Connect, que é o nosso treinamento presencial imersivo com acompanhamento. Nós estamos indo para a 5ª edição agora, em setembro. Já passaram mais de... Ai, Vênus, desculpa, gente. Já passaram mais de 45 pessoas lá com a gente, e é um treinamento que se tornou mastermind, né? Então, é um mastermind semestral e anual, porque a gente acredita piamente que não adianta a gente dar treinamento se a gente não tiver acompanhamento. Então, tudo que a gente faz, o diferencial é acompanhar as pessoas para que elas possam se desenvolver. A gente tem nosso Mindcast, né, no Spotify, YouTube, e também o nosso livro que eu escrevi faz um ano. Então, tudo isso contempla o nosso ecossistema, né? E eu estou mostrando isso porque hoje em dia é muito difícil a gente acreditar no que as pessoas estão falando. E eu sou o tipo de pessoa que gosto de mostrar com fatos e evidências tudo o que eu faço. Porque, assim, a sua mente inconsciente, que são 95% de você, vai acreditar no que eu estou falando de fato, porque eu estou mostrando isso, tá? Estou validando isso. E aí, para a gente começar, eu quero mostrar para vocês a escada da consciência. A escada da consciência é o que baliza todo o meu treinamento. Então, é importante a gente entender em qual nível nós estamos, né? Nós temos apenas 2 tipos de pessoas, tá? As pessoas que vivem nos degraus de baixo, que são reclamações de justificativas, que sempre ficam questionando, né? Mas e se, e como? Ah, mas
mas isso não vai dar certo, e se der errado? E ficam ali e não conseguem sair do lugar. Então, 90% da comunicação delas é sempre reclamando, justificando ou questionando algo, nunca para melhorar e sempre para reclamar e questionar. E nós temos as pessoas que questionam, mas programam e agem, né? Sempre perguntando como eu posso melhorar, o que mais eu posso fazer. E se a ação não der certo, simplesmente a gente realinha e volta. Eu costumo dizer que as pessoas que vivem nos degraus amarelos, elas são pessoas que já se tornaram heróis da sua própria vida, são os responsáveis, são os adultos, as pessoas que vestiram mesmo a carapuça da sua idade, têm maturidade emocional, né, para conseguir chegar aonde desejam, enquanto as de baixo são as vítimas, são as crianças, as que ficam questionando tudo e todos. Tudo isso a gente entende que é a base da nossa comunicação. Então, se a gente parar para pensar, quantas coisas a gente prometeu para a gente nos últimos 6 meses e a gente não cumpriu? Quantas coisas a gente promete para as pessoas e a gente larga as nossas coisas para fazer aquilo que a gente prometeu para o outro? Então, é extremamente importante a gente entender que, peraí, qual é o meu grau de prioridade na minha vida? Fazendo sentido, sim ou não? Então, onde nós estamos e o que a gente quer? E quando a gente fala de conexão de resultado, a gente precisa entender que tudo na vida tem um motivo. E a maioria das pessoas estão procurando motivo no outro. Então, a maioria das pessoas querem que o outro motive, querem colocar a responsabilidade do que deu errado no outro, ou melhor, a culpa, né? A culpa é sempre do outro. Mas, na verdade, a culpa, até falei isso para a Cris ontem, nada mais é do que um nome pesado para a responsabilidade do que a gente faz ou a gente deixa de fazer. Então, você não precisa de mais uma técnica, sabe? Você não precisa aprender mais uma técnica. Eu tenho certeza que você já tem todas as técnicas que você precisa. Mas o que você precisa mesmo é se conectar mais com você. Você precisa voltar para a essência. Porque os líderes hoje em dia, todo mundo está vendo muita coisa, né? A gente está vendo os boletos que a gente tem que pagar, a gente está vendo os movimentos que a gente tem que fazer, a gente está vendo os empreendimentos que a gente está fazendo, os projetos que a gente tem, a gente está olhando para fora. Mas como que está interno? Interno está organizado? Interno eu dou conta do que eu sinto, de como eu me comporto? Eu estou dando conta de fazer movimentos? Eu estou dando conta de me alimentar adequadamente? Se tudo contém tu, como tá tu? Essa frase é muito legal, né? Se tudo contém tu, como tá tu? Murilo Gun fala isso. Porque a gente tem que entender que tudo o que eu faço tem eu. Então, como eu tô? Eu tenho clareza do que eu tô fazendo? Será que eu tenho intencionalidade no que eu faço? Então, eu trabalho o dia inteiro, mas o quanto de fato eu mudei ponteiro? O quanto de fato eu estou sendo produtivo no que eu estou fazendo? O quanto de fato eu estou trazendo resultado para a minha vida? Né? Ou será que eu só estou tomando cafezinho, como diz, vamos tomar um café e não estou tendo resultado? Como é que será que está esse movimento? Então, tudo que a gente vai falar é baseado em comunicação, baseado em mentalidade, principalmente em movimentos internos. Então, quem se conecta comigo tem que entender desde já que nós vamos gerar movimento. Por quê? O movimento que você dá para o seu corpo é proporcional ao movimento que você dá para a sua vida. Hoje, antigamente, as pessoas bem-sucedidas eram aquelas pessoas mais velhas, obesas, que paravam no final do dia, abriam um uísque, botavam um uísque no copo, fumavam um cachimbo, um charuto, e assim que era medido, né, a riqueza da época. Hoje em dia, os grandes líderes, as pessoas de mais sucesso, começam a trabalhar por volta das 11 horas da manhã, porque eles acordam, eles tomam um belo café da manhã, eles vão fazer atividade física, eles fazem meditação, eles fazem a oração deles, e daí sim eles vão trabalhar. Já viram isso, sim ou não? Já tinham percebido essa mudança de liderança? Mas por quê? Porque foi entendido que se eu sou líder, né, de mim mesmo, se eu tenho uma autoliderança consciente e focada nos meus valores inegociáveis, eu consigo transmitir isso para os outros. Então, eu transmito muito do que eu tenho dentro de mim. Por isso que tem muitos líderes que não conseguem ter resultado com as equipes. Por quê? Eles falam coisas que eles não fazem. E a congruência
é o valor mais importante da conexão de resultado, porque eu preciso me conectar comigo primeiro, me conectar com aquilo que faz sentido para mim, para daí eu poder ter resultados diferentes. Dúvidas até aqui? Não? Se alguém tiver dúvida, só abre o microfone e falar, tá bom? Então, tudo que a gente faz é um movimento de consciência. Então, eu vou despertar consciência em vocês que vocês nem imaginam que existem. Existem muitas coisas, o resultado que a gente não tem, gente, ele é proveniente do que eu não sei ainda. Porque se eu soubesse, eu já teria resultado. Faz sentido, não faz? Então, o dinheiro que a gente não faz muitas vezes é proveniente daquilo que eu não sei. E o duro que eu nem sei que eu não sei. Porque existem muitas coisas que a gente nem sabe que a gente não sabe. Então, nós vamos gerar consciência, e tem muitas coisas que eu vou falar que vocês já ouviram. Só que se vocês estão aqui numa quarta-feira, 15 para as 9 da noite, é porque vocês estão a fim de ouvir de novo. Ou agora estão a fim de se conectar de verdade para ter resultados constantes e progressivos. Porque ter resultado não é difícil. O difícil é manter resultado e crescer resultado. Um exemplo de emagrecimento, conhecem pessoas que já emagreceram 10, 15 quilos, mas já engordaram tudo de novo? Emagrecer não é difícil. Ter resultado não é difícil. O difícil é a manutenção do resultado. O difícil é você manter a sua palavra com você, principalmente. Isso acontece muito com a academia, né? Então, eu começo um dia, depois eu paro. Aí eu começo um dia, daí eu falo, não, agora vai. Aí começa, vai uma semana direita, daí amanhece um friozão, como vai amanhecer amanhã, o que a gente faz? Não vai. Né? Então, nós não somos constantes com nós mesmos. Tudo isso porque nós temos uma coisa que chama opção. Quando nós não temos opção na nossa vida, a gente faz as coisas acontecerem. Já pararam para pensar nisso? Se a gente vai no médico, ele fala, ó, você tem que fazer um tratamento, senão você vai morrer, você não se dá opção, você vai dar um jeito, você vai dar um jeito de comprar um remédio, você vai dar um jeito de fazer o tratamento, porque você não quer morrer. Mas como a nossa saúde dá opção para a gente escolher se a gente cuida dela ou não, a gente dá a opção de não fazer, né? Então, é muito importante a gente entender isso, e mais do que isso, perceber quantas vezes você já ignorou sua voz interna para agradar, sobreviver, ou simplesmente continuar no piloto automático. Vou repetir essa frase, ó. Quantas vezes você já ignorou a sua voz interna para agradar alguém? Ou para sobreviver? Ou para simplesmente seguir no piloto automático? Porque pensar e decidir diferente gasta energia. Pararam para pensar nisso? Gasta muita energia. Vamos mudar padrão de comportamento? Nossa, gasta muita energia. Por quê? É um novo caminho neural, a neurociência já traz isso. É um novo caminho neural que eu tenho que desenvolver. Cansa. É chato. Mas e se eu continuar com a vida que eu tenho? Não vai cansar, não? Não vai ficar chato demais todo mês reclamar que as contas estão chegando e que eu não estou tendo resultado? Reclamar todas as vezes que nossa roupa está cada vez mais apertada, eu não consigo entrar? Ou simplesmente que os clientes não fecham comigo, ou simplesmente porque as coisas não acontecem? Não chega uma hora que é chato reclamar das mesmas coisas? Vocês não cansam? Ou só eu que canso, gente? Porque eu sou igual a vocês, tá? Não muda nada. Eu também canso. Eu também canso de viver mesmos ciclos, eu também canso de fazer esse movimento acontecer. Então é importante a gente entender que 95% dos nossos comportamentos são a nível inconsciente. E óbvio, né? A gente tem aqui o Vitão, a Bruna, o Lu e a Madá já fizeram conexão de resultado. Então, obviamente que eles vão ouvir de novo. Mas agora eles vão ouvir o que eu estou falando em outra camada. Por que em outra camada? Porque nós somos como se fosse um repolinho. A gente vai tirando camada. Ah, ouvi a Bárbara também. Vão tirando camada, vamos tirando camada, vamos tirando camada. Então, cada vez que eu ouço numa camada diferente, eu assimilo aquela informação de uma maneira diferente. Então, por isso que o desenvolvimento pessoal é algo que se torna um hábito. Por quê? Não é um vício, né? É um hábito. Porque vício é ruim. Hábito é bom.
Cada vez que eu me conheço, eu consigo tomar decisões mais assertivas, eu consigo ser mais intencional, eu consigo ter mais resultados, porque eu saio do automático. Então, os 5% que eu tenho, que é o meu consciente, eu começo a potencializar esses 5%. Com o quê? Com tomadas de decisões que a minha rotina vai fazer por mim, então eu não vou gastar minha energia com ela. Então, a conexão de resultado, ela vem para que eu entenda 5 pilares que eu vou contar para vocês agora. Primeiro pilar, eu preciso limpar o que não serve mais. Quando a gente tem uma casa bagunçada, já viram aquelas casas extremamente bagunçadas? A primeira coisa que a gente faz é o quê? Tirar o que eu não quero mais. Ter clareza primeiro do que eu não quero mais. Porque senão eu vou tirar coisas que depois eu vou querer comprar de novo. Então, a primeira coisa é ter clareza. Clareza. O que não me serve mais, de fato? É entender, de fato, eu estou consciente, eu estou no presente, eu faço o primeiro movimento do dia para mim. Esse é o primeiro pilar. Limpeza e clareza do que não me serve mais. Então, será que eu vou me conectar com pessoas que são mentirosas? Um exemplo bobo, mas é um exemplo que acontece. Será que eu vou me conectar com pessoas que prometem coisas e não cumprem? Será que eu vou frequentar ambientes que eu sei que eu vou me colocar à prova, por exemplo, da minha alimentação saudável? Será que eu estou pronto o suficiente para ir num ambiente desse? Será que eu estou pronta emocionalmente para frequentar um ambiente com pessoas que são extremamente políticas e por trás estão falando mal das pessoas? Estou dando exemplo bobo, tá, gente? Mas que acontece todos os dias. Então, eu preciso ter clareza o que eu não quero mais, o que não me serve mais. E para eu ter clareza disso, existem 4 passos que eu preciso aplicar no meu dia a dia. E, obviamente, na conexão de resultado, a gente aprofunda esse modo, né? Depois a gente vai para a clareza do que faz sentido. Então, eu já tenho clareza do que não quero. Aí eu preciso ir para a clareza do que eu quero. Mas para eu ter clareza do que eu preciso me reconciliar com o meu passado. Por quê? 90% das pessoas estão olhando para o passado, querendo resolver algo que não vai resolver, porque já passou. A gente perde muita energia com coisas que já aconteceram, com pessoas que já nos fizeram mal, com sentimentos que já passaram, mas a gente continua alimentando. Já pararam para pensar quanto tempo eu falo para Eli, falo, nossa, Eli, como você tem na sua cabeça uma memória que lembra coisas assim absurdas? Eu não lembro, gente, de passado, juro, não consigo lembrar. Se eu fiz mal para alguém um dia, eu sinto muito, porque já passou, eu não lembro. E eu peço desculpa, obviamente. E se alguém fez mal para mim, eu também não lembro. Mas por quê? Porque eu estou vivendo o presente, o que passou, passou, me forjou para eu estar onde eu estou hoje. Só que muitas vezes, quando você ouve isso, parece que é romantismo da minha parte, mas quem me conhece sabe que é assim. Porque eu já entendi que o meu futuro depende do que eu estou plantando agora. O que eu estou vivendo hoje foi o que eu plantei no passado. Pô, eu não quero continuar colhendo o que eu estou plantando hoje. Colhendo o que eu plantei, né? Eu quero plantar diferente. Então, o que eu vou fazer de diferente? Preciso ter clareza, mas eu preciso ter reconciliação com o meu passado. Para quê? Para eu ter uma base emocional desenvolvida, para eu ter clareza, de fato, do que é inegociável para a minha vida. Porque se eu não tiver clareza do que é inegociável para a minha vida, eu não vou conseguir me reconciliar, obrigada, Eli, com o passado. Entende? Eu não vou conseguir fazer isso. Por quê? Eu não tenho base. Não tenho clareza do que é negociável para mim. Eu estou continuando a me adaptar ao que os outros querem que eu faça. Fazendo sentido, gente? É diferente ouvir. É gostoso ouvir de novo, né, Madá? Fazer esse movimento. De ouvir de novo as mesmas coisas. A gente vai pondo as coisas em ordem. Né? E quando eu tenho uma base emocional e tenho essa clareza, eu consigo clarear que ninguém me deve nada nessa vida. Pai e mãe te deram a vida, isso já basta. Eu consigo fazer uma modulação emocional, eu consigo ter clareza dos ambientes que eu frequento, eu consigo ter clareza de padrões de comportamento. E, obviamente, são ferramentas que a gente vai juntando no processo e a gente vai fazendo o movimento acontecer, tá? Depois a gente vai para o 4º pilar.
que é autoconhecimento e estrutura interna. Porque eu preciso entender sobre as minhas máscaras emocionais, né? Então, máscaras emocionais é tudo aquilo que a nossa mente vai criando para nos proteger de algo que a gente viveu. Vou dar exemplo. Então, se você é uma pessoa que foge muito das coisas, que procrastina as coisas, muito provavelmente você teve problemas de rejeição. E o que é rejeição? É você ouvir um não. Então, quem tem dificuldade de falar não, muito provavelmente ouviu muito não. E é por isso que não consegue falar não, porque é como se eu estivesse rejeitando o outro. Não, eu não vou fazer. Mas, na verdade, não é uma rejeição. Quando eu falo um não para alguém, hoje eu não sou mais criança, certo? Sou adulto. Então, meu não é um não decisivo, é um não assertivo. Para quê? Para que eu possa falar sim para as coisas que fazem sentido para a minha vida. Já tinham feito essa análise? Quem tem dificuldade de falar não aí? Alguém tem dificuldade de falar não? Tem, né? Mas por que a gente tem dificuldade de falar não? Porque a gente ouviu muito não e a gente não quer rejeitar o outro. Esse é o jogo. Então, eu preciso entender máscaras emocionais. Depois, então, a gente tem a rejeição, a gente tem máscara do abandono, a gente tem máscara de humilhação, a gente tem máscara de traição e tem máscara de injustiça. 5 máscaras emocionais que ficam aqui, ó, pulsando na nossa cabeça e replicando comportamentos. Então, para cada máscara, eu tenho um padrão comportamental que eu vejo em mim todos os dias. Vemos. Minha gata tá que tá hoje, hein, gente? Então, é importante eu entender sobre isso e, mais do que isso, ter clareza exata do que eu não quero mais, que foi a primeira coisa que eu falei quando a gente começou. Por quê? Se eu não quero mais procrastinar, eu preciso trabalhar dentro de mim as feridas que eu tenho de rejeição, que estão gerando máscaras comportamentais e impedindo que eu tenha resultado. Tudo bem aqui? Fez sentido esse movimento? Falei só da primeira, né? Porque, gente, rejeição, todo mundo passou. Né? Todo mundo, em algum nível, teve um nível de rejeição. Então, eu, por exemplo, eu fui esquecida na escola. A minha mente entendeu que eu fui abandonada. Mas eu não fui abandonada, porque, na verdade, furou o pneu do carro. Não fui abandonada, mas a minha mente de criança pensou, nossa, minha mãe esqueceu de mim. Justo. Aí eu vou lá e crio uma máscara emocional de dependência emocional de alguém. Como se a pessoa respira lá, eu tenho que respirar aqui. Fico com medo se a pessoa vai voltar ou não vai voltar. Será que ela vai voltar? Será que ela não vai voltar? Eu fico paranoia, preocupada com uma coisa que nem aconteceu. Já aconteceu isso com vocês? Fica desesperada com algo que nem aconteceu ainda. Que, inclusive, a neurociência fala que 90% dos problemas que a gente tem são gerados por nós mesmos e eles nunca vão acontecer. Olha que maluquice. Bárbara, fui esquecida. Peraí, na saiu escola, aqui. no parque, no ônibus, em São Paulo, São Paulo. Olá, Bá, tá vendo? E aí a gente cria dependências emocionais em relação a isso. Então é importante ter essa base emocional, mas mais do que máscaras emocionais, uma frase que eu bato muito é sobre valores inegociáveis. Bato muito nisso e sempre vou bater. Por qual motivo? Valores negociáveis é a nossa base. Então, eu preciso ser leal com a pessoa mais importante da minha vida. Cris, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Você? Justo. Valéria, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Tão espertas, né? Alguém fala, filho, já toma na lata, né? Já me conhece, ainda bem que você já me conhece. Então, é importante eu ter clareza que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E aí, Fê, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Lógico que sou eu. Então, tá bom. Comendo pipoca caramelizando. Então, é importante fazer esse movimento e ter clareza exata do que é inegociável para mim. Né? Quem me conhece sabe, é inegociável para mim congruência. Tanto que eu espero, 20h31, eu espero 1 minuto para começar. Poderia começar antes, sim ou não? Poderia. Mas para mim a congruência
esse horário, eu vou começar nesse horário. E se não tivesse ninguém? Eu ia começar do mesmo jeito, ia gravar do mesmo jeito, porque depois outras pessoas iriam ver. Isso é congruência. É não depender de ter público para fazer aquilo que eu me comprometi em fazer. É lógico que com vocês fica muito mais gostoso fazer o que eu estou fazendo aqui. Muito mais. Mas eu já fiz treinamento sem ninguém. E tá tudo bem. Então a gente sempre tem um início, mas eu preciso ter clareza. O que é inegociável para mim? Isso tem que estar na ponta da tua língua. Por quê? Porque você não vai se conectar depois com pessoas que têm valores diferentes dos seus. Se a verdade é inegociável para você e você encontra uma pessoa que mente, para que você vai se conectar com essa pessoa? Conta para mim. Só para você se frustrar. Só para você ficar puto da vida depois com essa pessoa. Você está buscando que ela fale a verdade, ela só vai te entregar a mentira e você está achando que ela vai mudar. Gente, segredo, tá? As pessoas não mudam. As pessoas não mudam. Quem muda somos nós. E se a gente está incomodado com as pessoas, a gente muda as pessoas. Entenderam? A gente muda as pessoas. Não muda as pessoas, muda as pessoas. Então, se eu estou incomodada com a Valentina, com a Maria e com a José, eu começo a me relacionar com a Cris, com a Valéria, com o Felipe e com a Amadá. Pronto. Eu mudo as pessoas. Fechou? Depois a gente vai para o quinto pilar e último pilar da conexão de resultado, que a gente entra no movimento de direção e competência prática. Por quê? Não adianta eu e a Eli virmos aqui, e desculpem a palavra, mas eu vou falar assim, cagar regra para a sua vida. Eu não tenho essa competência de entender o que faz sentido e não faz sentido na sua vida. Eu tenho competência para entender o que faz sentido para a minha vida. Então, é um movimento que eu preciso ter clareza e preciso entender de fato o que faz sentido para a minha vida. Gente, isso é um gato, que ela está com um colar no pescoço putaça, que ela não consegue se controlar, a minha gata está ansiosa, ela não respira durante o dia, não respira, não ouve a mãe dela, né? E aí tá com um colar aqui, ó, putaça, porque tá lambendo a perna e tá deixando em carne viva. É a gata mais brava que a gente tem. Então, ela arranha mesmo, é loucona. Então, só um parênteses, né? É vida real acontecendo. Vocês entendem? Eu não vou trazer para vocês um teatro. Não, eu vou trazer a minha vida real, porque isso faz sentido para mim, isso é verdade para mim. Ai, Bea, mas tem gente que não vai gostar. Sinto muito. Vai procurar alguém que está num palco falando um monte, cagando regra para sua vida. Acorda 5 horas da manhã, vai tomar banho gelado, não é assim que a galera faz? Faz isso. Então, vai lá, vê se tomar banho gelado muda a sua conta bancária. A minha não mudou, tá? Eu até tentei, tá? Só tô falando isso porque eu tentei fazer. Mas não funciona. Porque a gente não tem constância em coisas que não faz sentido pra gente. A gente tem constância no que faz sentido pra gente. Mas uma coisa a gente tem que ter clareza. A gente precisa tomar conta de 5 saúdes. Saúde física. Ai, não faz sentido tomar conta da minha saúde física. É bíblico, você tem que cuidar do seu corpo, ponto final. Adultos fazem o que tem que ser feito. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Se eu não cuidar do meu corpo, da minha saúde, eu vou ter que cuidar do quê? Da minha doença. E aí você fala que você não tem dinheiro e não tem tempo para fazer atividade física, ou para cuidar da sua saúde, fazer um check-up. Mas você vai ter que ter tempo e dinheiro para cuidar da sua doença. Vai ser uma opção sua. Tudo bem, cada um escolhe o que quer. Mas existem coisas que são fatos e evidências na vida. Uma delas é saúde física. Outra é saúde mental. Extremamente romantizada no nosso Brasil, o país mais ansioso e depressivo do mundo. Nós conseguimos essa marca histórica, o país mais ansioso do mundo, que bonito, né? E é o terceiro país mais obeso do mundo, óbvio. É obeso e é ansioso, por quê? Não cuida da saúde física, vai fazer o quê? Vai comer porcaria. Não tem outro caminho, gente, é o que é, fatos e evidências. Né? Então, é um movimento que eu tenho que ter clareza. Posso comer doce? Claro que você pode fazer o que você quiser. Mas você também precisa entender que você é adulto e que as consequências são suas. Faz sentido isso?
Só que talvez as pessoas não falem com essa clareza que eu trago para vocês. Mas por que que eu falo com essa clareza? Porque a congruência é negociável para mim. Eu não estou aqui para ficar romantizando a sua vida e fazer você perder tempo. Eu estou aqui para você ter clareza do que você tem que fazer e te ensinar o como fazer. Tá? Então, aí a gente entra na diretriz competência prática, que entra ali com gestão financeira básica. Ai, gestão financeira básica 98% das pessoas não olham para a planilha financeira, nem tem. Ou se tem, eu tenho, mas você olha para ela? Não, não olho. Então, o que adianta ter? Não adianta, a gente vai vivendo loucamente, vida louca, e vamos que vamos, não é assim? Só R$10 hoje, é só R$15 amanhã, é só R$30 amanhã, a hora que vai ver o cartão tá R$5.000 e não consegue pagar o cartão, e aí entra uma bola de neve ambulante que nunca mais sai. Isso chama-se brasileiro, que acha que cartão de crédito é dinheiro, não é mesmo? E acha isso. Então, assim, são só exemplos de coisas que a gente precisa ter clareza. Para quê? Para eu me conectar rapidamente com aquilo que faz sentido para a minha vida. Para eu desenvolver regras que fazem sentido para o meu jogo. Existe uma metodologia para isso? Claro que existe, que é o método BIM. Mas vocês vão criar as regras para a sua vida. Não eu vou criar regra para a Cris. Se a Cris fala assim, eu não quero acordar cedo, tá tudo bem. Tá ótimo. Mas dentro do dia tem que encaixar tudo que precisa ser encaixado para poder fazer. Né? Eu e a Eli no verão, a gente acorda 4h30 da manhã para estudar. Nesse frio, falei para ela, não vou acordar. Não vou, me recuso. Por quê? Um mês acabou o frio, gente. Me deixa. 11 meses eu faço. 12 meses não. Foi, Eli, que se chamou Madá? Ela vai comer o dedo. Vai comer o dedo, Madá. Fez sentido? Dúvidas? Dedo tira do esmalte. Tá. Dúvidas? Ficou claro? Então, a gente tem esses 5 pilares para a gente trabalhar e a gente tem as 5 saúdes, que é a saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde nutricional e saúde relacional. A junção dessas 5 saúdes te dá a sua saúde financeira. Que é onde todo mundo quer chegar. Todo mundo quer ir. Né, Madá? Ninguém quer ouvir a Bea. Todo mundo já quer ir direto para a saúde financeira. Mas, infelizmente, para ter uma saúde financeira estruturada, eu preciso ter clareza dos meus valores negociáveis, eu preciso ter clareza que eu estou conseguindo dormir direito, preciso ter clareza da minha saúde física, independente da sua religião, você precisa ter contato com a sua espiritualidade, senão a gente trava na vida terrena, gente, não tem outro caminho, tá? Pelo menos tudo que eu faço, eu nunca vi outro caminho. E tudo isso vai resolver o quê, então? Financeiro, ansiedade, procrastinação, né, clareza do que eu quero e que eu não quero para a minha vida, e mais do que isso, vai te conectar com pessoas que estão no mesmo movimento de desenvolvimento. Porque não tem coisa mais importante na vida do que ambiência. Acho que vocês já ouviram sobre isso, né, em algum lugar. Se você está convivendo com pessoas que não têm reconciliação com o passado, a probabilidade de você não se reconciliar com o seu é muito grande. Se você tem convivência com pessoas que são acima do peso e sedentárias, a probabilidade de você sair dali é mínima. Agora, se você se conecta com pessoas que fazem corrida, Bárbara, por exemplo, tá lá fazendo corrida, dá vontade de correr vendo ela correr. Por quê? O exemplo arrasta. A gente precisa de pessoas que fazem movimento com a gente, né? Vamos lá, vou fazer perguntas para vocês agora, hein? Vou começar pela Bruna, que abriu a câmera. E vou fazer pergunta para todo mundo, hein? Como que é ouvir tudo isso de novo? Bru, vai lá. Eu falo que assim, a gente reciclar o que a gente já sabe, falar, poxa, eu tô falhando nisso ou tô falhando naquilo. A gente precisa ver e reanalisar, mesmo sabendo, né? Ser autocrítico. Justo. Quem mais pode falar aí? Quem tiver dúvida pode perguntar também. É interessante tudo isso que você falou, Bia, porque há 2 meses e meio atrás eu reclamava que só vivia para pagar boleto, infeliz pra caramba na empresa que eu tô.
há um mês e meio atrás, eu já tinha um propósito de ser preletor e expositor, eu sou espírita, e dizem que eu tenho dom da oratória, comunicação, eu quero utilizar isso para alcançar pessoas. Eu tinha uma proposta para uma preleção no dia 14 de julho, uma amiga muito particular, que já foi dirigente minha, ela me falou, Fê, vamos deixar para um próximo momento sua preleção? Eu não entendo por quê. Daí, pelas indiretas, ela foi comentando de uma forma bem bruta. Adianta falar algo e não fazer aquilo no dia a dia? Então, eu comecei a me policiar na questão de atitudes, da questão de quando perde a cabeça com os outros. Pô, o que Jesus faria? Eu tenho essa espiritualidade em mim. Automaticamente já passa o nervoso. 3 semanas atrás comecei a fazer academia, dei mais esse passo. Todo dia acordo 10 para 5 da manhã para estar lá às 5:30 da manhã para treinar. Meu dia hoje eu vejo que ele não começa se eu não vou para academia, porque antes eu não fazia nada por mim. Eu só ia direto para a empresa, trabalhava e voltava para minha casa. E isso gera uma tristeza muito grande, um vazio muito grande, você não fazer algo por ti. E tudo isso vem alimentando a saúde mental, a autoestima melhora, porque você volta a ver os carocinhos de músculo no corpo, que começa a retornar. Perfeito. Já tem a questão de montar projeto esses dias com a minha namorada, conversando aleatoriamente, ela teve um insight mó legal em cima de universos que eu já passei de teatro, dança de salão, aproveitar toda essa experiência para um projeto futuro, e eu venho lapidando tudo isso. Justo. Muito bem, congruência. Quem mais? Obrigada por compartilhar. Alguém mais quer falar alguma coisa? Dúvidas? Não, o baixinho tá ouvindo aí também, Cris? Sim. Vai lá, Madá. Eu acho que é importante a gente ouvir de novo, mas numa questão de que precisa entrar na nossa mente aquilo que a gente faz, né? O movimento que a gente está gerando, que a gente está fazendo, mas, acima de tudo, reconhecer aquilo que nós já nos propusemos a fazer, né? E é muito legal, assim, não comecei ainda na questão de atividade física, mas a congruência do projeto que eu iniciei, falhei de algumas metas que eu tinha me estipulado, mas não falhei com as... Você lembra que lá na reunião você falou assim, olha, essa é a meta de sobrevivência, a meta, né? Então, assim, eu coloquei uma meta de sobrevivência e uma meta pauleira. Então, assim, a minha meta de sobrevivência para o projeto que eu comecei a semana passada, eu não falhei nenhum dia. E não foi, uau, que coisa, foi difícil. Não, cara, foi uma delícia. E começar o dia depois dessa meta é muito legal, né? Então, assim, é importante você falar isso, até mesmo para que nós, às vezes, daquilo que a gente se propôs a fazer e que a gente está fazendo, olhar para nós mesmos e falar, cara, você está dando conta de alguma coisa. Não é tudo, mas dá. Vai que, ó, está sendo focado ali, é para você, ó, você está indo, está no caminho certo. É isso. E mais do que isso, né, Madá, a gente precisa aprender a comparar a nossa vida com a nossa vida. A gente está acostumado a comparar a nossa vida com a vida do outro. Não, o nosso palco tem que ser comparado com o nosso bastidor, né? Então, se a gente pensar há 6 meses como a gente estava e como a gente está agora, sem sombra de dúvidas, está melhor agora. Vai ter gente que vai falar, não, está pior agora. Não está pior. É porque você está olhando com um olhar negativo total e não está reconhecendo o que você faz, né? Mas é um movimento que todos os dias a gente está melhorando, só que a gente precisa reconhecer que a gente está melhorando. O jogo é o jogo do reconhecimento, porque a gente precisa parar de esperar que o outro fale para a gente o que a gente gostaria que ele falasse, e a gente precisa começar a falar para a gente o que a gente quer que a gente fale mesmo, o que a gente quer ouvir, né? Vem da gente, nós somos adultos. É um jogo diferente quando a gente é criança. Quando a gente é criança, a gente precisa ouvir. Quando a gente é adulto, a gente precisa falar para a gente o que a gente quer ouvir.
né? Então, só para a gente finalizar esse movimento, a conexão de resultado, essa aula inaugural, é para a gente ter clareza que em 6 encontros nós estamos falando... Pode falar, Cris. Bia, você falou esse negócio de ser adulto e ser criança. Ontem você falou uma coisa para mim do monitoramento, né, das pessoas. E é engraçado. Ontem mesmo eu já comecei a colocar em prática coisas que você me falou. Hoje já comecei a colocar em prática, mas me veio a questão da infantilização que a gente tem, da relação de sempre ter que fazer alguma coisa para provar para alguém. A gente não faz por nós mesmos. E é exatamente isso que você estava falando agora. Eu preciso sempre estar provando para alguém, olha, eu estou fazendo. Olha, eu estou fazendo aquilo que você me pediu. Só que a gente só tem que provar para a gente mesmo que a gente é capaz, né? E a gente não é capaz de... Não faz isso por nós mesmos. É isso, Cris. E aí, o que acontece, né? Quando a gente fala da reconciliação com o passado, a gente está falando exatamente desse movimento da gente fazer um alinhamento, eu chamo de alinhamento, gente, inconsciente e consciente, ou seja, você do passado com você do presente, né? A sua criança quer aprovação o tempo inteiro. Não é o adulto, é a criança que quer aprovação o tempo inteiro. É a criança que chega em casa e fala, olha, mãe, tirou 10 e toma um assim, não fez mais que obrigação. Você não faz nada da sua vida mesmo, só estuda. Olha, mãe, arrumei a cama, não fez mais que a obrigação. É sempre assim que eu ouvia muito disso, não sei vocês, né? Mas... Era todo dia isso. Né? E aí é por isso que a gente acha que hoje, na vida adulta, a gente precisa do quê? De aprovação. Porque como a gente não tinha aprovação, a gente quer fazer de tudo para pertencer a um grupo. Quando, na verdade, o pertencimento, ele vem do seu posicionamento, né? Então, do posicionamento de fazer o que tem que ser feito, né? Eu não gosto de fazer atividade física. Desculpa, mas não tem que gostar, tem que fazer. Eu também não gosto de tomar remédio, alguns remédios eu tenho que tomar. Atividade física não é uma opção, é uma obrigatoriedade para quem quer saúde. Ponto final. Não é entretenimento. Não é entretenimento, não é Netflix, né? Atividade física. Então, assim, comer, né, saudável também não é um movimento que não deveria ser um movimento tão difícil. E aí as pessoas dizem assim, ó, mas comer saudável é caro. Não é caro, já fiz essa comprovação. Se eu for no varejão e comprar carne, vai sair mais barato do que se eu for no supermercado e comprar um monte de porcaria. A diferença é que no supermercado eu faço assim. E quando eu vou no varejão, eu tenho que lavar tudo, tenho que cozinhar, tem processos a serem feitos. E essa palavra de processos é exatamente onde a maioria dos seres humanos estão parados e não querem viver. Acham que a vida é imediata e estão esquecendo que a vida é médio e longo prazo e, segundo dado Schneider, é a longo prazaço, assim, né? Porque a gente vai viver em média 115 anos. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde, não é mesmo, gente? Porque senão a gente não vai conseguir nem fazer xixi quando a gente for velho. Vai precisar de ajuda para fazer xixi. Você consegue imaginar? Eu não consigo imaginar alguém me ajudando para sentar na privada, gente. Para mim isso é surreal, então eu vou para academia. Porque é uma realidade. Tem idosos que não conseguem botar a própria meia. Então a gente precisa ter clareza do que a gente quer para a nossa vida. Ou melhor, o que a gente não quer para a nossa vida em hipótese nenhuma. Tá? Então, só falando da conexão de resultado, para vocês poderem ter clareza, são 6 encontros, tá? Os encontros, eles vão acontecer às terças-feiras, a partir do dia 24 de junho. Então, são 6 encontros seguidos, tá? Por que seguido? Para a gente poder fazer um alto impacto emocional em 6 semanas e você poder ter clareza exata de tudo que eu falei até aqui. E aí, óbvio, né? Eu estou vendendo meu peixe. Mas, obviamente, que eu vou pedir para a Madá, para o Vitor e para a Bárbara, que já fizeram, falar qual foi a clareza que a conexão de resultado trouxe. Porque eu não pedi para ninguém entrar, tá, gente? Eles entraram por livre e espontânea vontade. Nem sabia que eles estariam aqui hoje. Inclusive, obrigada por isso.
Então, se vocês puderem falar um pouquinho do que a conexão de resultado transformou na vida de vocês, eu agradeço muito. Não por mim, por outras vidas que nós vamos transformar. Vamos lá? Vai lá, por favor. A conexão, para mim, o primeiro ponto é que trouxe mais clareza da minha vida como um todo. Não só da vida pessoal, mas como profissional. Lógico, começando pela pessoal. E naquela pergunta que você fez anterior, Bea, escutar tudo isso de novo, eu acho que faz menção e deixa mais claro ainda tudo que a gente ainda precisa mudar, né? Porque os primeiros passos foram dados. A gente precisa continuar. Então, tem sentido escutar tudo isso de novo, porque a gente revê, relembra e vê que, apesar de a gente estar no caminho certo, ainda tem muita coisa para mexer. E é isso. A conexão trouxe clareza e está trazendo resultado na minha vida. Tanto pessoal quanto profissional. Tá? Já mudou muito. É a vez. Bom, vou falar com a Cris me conhece já faz um tempinho. A gente se conheceu em outubro, se eu não me engano, né, Cris? Não lembro direito, foi ano passado. Mas se você perguntar para a Cris como que eu era, como é que eu tô, isso se deve muito ao fato das transformações que a Conexões de Resultado fez na minha vida. Né? A gente tá nesse processo de autoconhecimento, em busca de desenvolver comportamentos, né, de treinamentos para a gente se desenvolver. A Madá e o Lu tá aqui, pode falar do resultado do que a gente tem transformado na nossa vida pessoal, que isso está impactando na nossa empresa. Né? Então, assim, a gente tem conversas de adulto no relacionamento, a gente tem reunião de família com as crianças aqui em casa. Então, assim, a transformação parece tão pequena, você fala, nossa, o casal tem DR e não briga? Não, a gente não briga. A gente discute, a gente conversa, a gente se alinha, realinha, muda o plano, e a gente aprendeu essas ferramentas, essas técnicas na conexão de resultados. Obrigada por isso, Bá. Agradeço. Eu que agradeço, né, gente? Sem vocês não tem conexão de resultado, não teria turma 7. Que honra, hein? Não, a gente faz questão de estar aqui justamente como uma forma de ouvir de novo e poder ponderar algumas coisas e falar, opa, vamos realinhar. Volta, você está indo, você está correndo na esteira, volta, vamos voltar a correr ali para um parque, com objetivo, claro, Mas, enfim, a conexão de resultados para mim foi muito importante. Falou para mim, o Lu está lá com o Francisco um pouquinho, então ele não pode estar aqui conosco, mas está ouvindo da sala. Foi muito importante por conta de aprender a falar algumas coisas que até então eu não falava, aprender a falar menos, porque eu sou aquela pessoa que fala muito, aprender a ter mais foco no que realmente precisa, embora eu estou engatinhando ainda nisso, tenho muito ainda que amadurecer, mas eu estou gatinhando nisso, né, aprendendo com algumas ferramentas, algumas das várias ferramentas que elas trouxeram, que foram muito importantes. A minha questão profissional, ela mudou, eu não sei nem se vocês sabem disso, mas ela mudou, assim, do 0 ao 100 nesses... A gente fez a conexão em janeiro, foi, né, meninas? Do 0 ao 100 de janeiro para junho, e não para, né? Tanto que o tempo todo as coisas estão acontecendo, e novos negócios e novos clientes, e é um cliente indicando o outro, e está sendo muito legal, sabe, assim, muito legal mesmo, né? Eu só preciso aprender a gerenciar melhor o meu tempo, viu? Por isso que eu quero ele para mim. Pode pegar emprestado. Através de bola de cristal, tá, Henrique? Fique claro. Ainda não tem. Justo. Ai, que droga. Não está se escondendo, não, Bruna. Você está aí, pode falar. Gente, só um parênteses, tá? Para quem não sabe, a Bruna foi uma das minhas primeiras pacientes, né?
eu falo que é modelo, porque cobaia morre no final, né? Então, eu vejo que antes dela falar qualquer coisa, se eu faço o que eu faço hoje, é porque ela foi uma das primeiras que acreditou no que eu ia fazer, né? 2019, né, Bru? Isso, 2019, eu comecei a me desenvolver aí com você. Justo. Então, eu acho que a gente já fez bastante coisa, né, Bia? Eu acho que já fiz também esse de resultado. O que eu percebi na época, eu falava muito que eu estava sem foco, sem saber o que eu queria da vida. Era o que eu mais batia, foi por isso que até a Bia falou para mim, não, vamos fazer, porque vai ter total sentido para você. E eu sou outra pessoa. Hoje em dia, são duas pessoas completamente diferentes, assim. Claro, são 5 anos, né, de desenvolvimento aí, mas realmente fez toda a diferença de eu determinar o que realmente importa e o que não importa para mim. Justo, obrigada por isso. Então, gente, é isso. A turma vai começar no dia 24 de junho, né? Vocês estão extremamente convidados, é óbvio que tem um custo, né? Porque é o meu trabalho. Como diz as pessoas, né? Dá para indicar uma pessoa para contratar? Não, é o meu trabalho, é isso que eu faço. E eu faço isso com muito orgulho, porque a gente se desenvolve muito, a gente está o tempo todo se desenvolvendo. Apesar dele não falar hoje na aula inaugural, ela faz grande parte da conexão de resultados, porque são 6 encontros, então são divididos 2 com a Eli, 4 comigo, né? Mas obviamente a gente está sempre juntas. Por quê? Porque a gente não consegue visualizar o financeiro funcionando sem o comportamento e o comportamento funcionando sem o financeiro. Isso não existe na nossa vida. Então a gente está sempre junto e a gente sempre organiza toda a nossa metodologia perante a necessidade do grupo que aparece para a gente. Então, cada conexão de resultado é diferente, apesar da metodologia ser a única, né? Esse é um diferencial do nosso trabalho. Por quê? Se eu tenho um grupo de pessoas que estão precisando, primeiro, ter clareza exata do que não quer, eu vou bater nisso. Agora, se eu tenho pessoas que já têm clareza do que quer, obviamente que a gente vai para outra página. Então, a gente sempre valida muito isso, lógico, com formulários, para a gente poder ter resultado. Por quê? Quando a pessoa contrata a conexão de resultados, ela quer o quê, gente? Ela quer resultado. Não pode ser uma mentoria, que não é um treinamento, é uma mentoria. Por que é uma mentoria? Porque durante 6 semanas, a gente se encontra uma vez por semana, às terças-feiras, das 20 horas e 30 minutos até, no máximo, às 21h51, é 1h30, às vezes, de conexão, porque a gente faz muita troca, porque são nessas trocas que a gente consegue aprender a ouvir atentamente, são nessas trocas que a gente entende que, pô, eu não estou passando por isso sozinha, né? A gente faz sempre extremamente organizado, com tempo, para a gente não ficar só conversando, né? Então, é muito estruturado, tá? O valor da conexão de resultados, ele, nessa turma 7, tá de R$ 1.499 por R$ 999, R$ 997, né? 997, dá para dividir em 12 vezes no cartão de R$ 99, né? E aí é um movimento que eu sempre falo. Hoje, dá para sair jantar em casal com R$ 99? Não dá mais. A não ser que vocês vão comer um McDonald's e dividir. Aí até dá. O McDonald's, né? Vai ficar próximo, tá? Vai ficar próximo dos R$ 99. Mas é um investimento, de fato, que pode transformar a vida de vocês, tá bom? E a gente faz um movimento que gera resultado de fato. Depois, obviamente, a Ké tá aqui, a Ké é nosso time comercial. Gente, tô chique, tem um time comercial agora. Palmas para a Ké. Uhul! Né? É um time comercial, porque não adianta a gente fazer isso também e não conseguir dar suporte depois, em toda a parte de vendas. E isso é a maturidade do Instituto, tá? Isso é uma coisa nova para a gente. A Bruna não sabia que eu tinha um time comercial agora, né? Então, a gente tem por quê? Porque a gente sabe que a gente quer transformar. O Felipe falou uma coisa e eu uso as palavras dele para a minha vida. Fê, o meu sonho é dar um treinamento no Allianz Parque. Então, eu preciso ter um time comercial forte, porque isso vai acontecer. Só não sei quando, mas a espiritualidade já me mostrou e eu já sei que isso vai acontecer um dia. Né? Então, é por isso que a gente está conectando pessoas que, de fato, têm mentes poderosas e que querem se desenvolver.
Dúvidas, meus amores? Não? Depois, é óbvio, eu chamo vocês, a gente conversa no individual, no privado, mas eu quero tirar uma foto desse dia, dessa noite maravilhosa. Eu não vou ficar muito tempo aqui, porque todo mundo tem que dormir para acordar cedo para ir para academia, que eu sei, né? Então, todo mundo aqui, ó. Viu, Fê? É assim, ó, que todo mundo treina, né? Vou tirar uma foto, sorriam aí. 1, 2 e... Vamos ver se eu consegui pegar a Bárbara e Vitor. Não, né? Estão se mexendo. Fica quieto, fica quietinho aí, vai. 1, 2 e... Agora foi! Êêê! Muito bem, obrigada por isso. Qualquer dúvida, vocês podem falar para mim, podem chamar a Ké também, eu vou passar o contato de vocês para ela, tá bom? E lembrem só de uma coisa, olha, quem fez isso? Pode falar, Madá. Você pediu para a gente falar um pouquinho sobre a gente, agora eu quero colocar um pouquinho sobre o outro, tá? Antes de encerrar, nós acompanhamos o Vitor e a Bárbara, né? Eles entraram no Conexão de Resultados antes que a gente, e tem sido muito legal ver o desempenho deles, a forma como eles lidam com o time, o que eles falam como a equipe, como trazer para perto, coisas que a gente às vezes acha que, ai, cara, tá tudo desmoronando ali. Não, calma, tem o Vitor e a Bárbara, né? Então, muito legal. E até colocar para vocês também, que eu acho que seja importante, foi colocado um desafio para o Vitor em uma semana. E para mostrar para a gente que ele sabe o que a gente passa, e ele fazendo com toda a demanda dele, ele com tudo que ele precisa, como broker de uma imobiliária, que não é fácil, gestor de uma equipe que somos em 9, né, Vi? Né, 9 corretores hoje oficiais, é um time de 9 pessoas espetaculares, que ele está mudando muito, mas ele, em uma semana, provou para a gente que pode, que dá certo, entendeu? Então, ele, enquanto líder, mostrando isso para a gente, mostra muito de como esse resultado é legal, né? E a congruência que a Bea sempre fala, né? Então, assim, falei de mim enquanto o que eu estou passando, mas não poderia deixar de passar para vocês aquilo que eu vejo através do Vitor e da Bárbara, que começaram esse processo antes de nós, tá? Justo, muito bem. Só corrigindo, eles começaram juntos com você, tá? A conexão? Foi a mesma turma. Eles foram só no Mind antes que eu, é isso? Só no Nossa, Mind eles foram antes que você. olha que legal. Não sabia, pensei que eles tivessem ido antes. Time que evolui junto, cresce junto, gente, sobre esse movimento. Né? Se todos os líderes entendessem que eu preciso de autoliderança para eu poder ter um time de alta liderança, né, de alta performance, o jogo mudaria completamente. Nós teríamos pessoas mais felizes, tanto na CLT quanto no empreendedorismo. Porque muitas das pessoas saem da CLT e vão para o empreendedorismo porque tem um líder desculpa bosta. Se fosse um líder bom, as pessoas não sairiam do CLT e eles não perderiam pessoas extremamente competentes. Né? Posso estar muito errada, tem gente que pode não concordar com o que eu estou falando, mas infelizmente nós estamos vivendo uma geração de pessoas que falam e não fazem. Quando eu tenho pessoas que falam e fazem, acontece isso que está acontecendo aqui, ó. É resultado atrás do outro. Por quê? Porque a nossa mente gosta de congruência. A nossa mente gosta de organização, de clareza. A nossa mente gosta disso. Não adianta eu vir aqui e falar para o Felipe, o que você quer para daqui 10 anos da sua vida? Se ele não tem nem clareza do que ele não quer no que ele está vivendo agora. Né? Então, a gente precisa ter clareza exata dos comportamentos que eu tenho que ter para parar de viver o que eu não quero mais viver. Esse é o jogo da conexão de resultado. É uma engenharia reversa que eu desenhei para eu sair do meu pânico, para eu sair do meu burnout e para eu conseguir gerar movimento na minha vida. Então, quando eu falo sem medo de ser feliz, porque é o que funciona. Né? E eu já validei aí com mais de 30 mil pessoas, né, gente? Então, é o que eu falo, eu sei o que eu estou fazendo. Né? E quando eu falo que eu sei o que eu estou fazendo, é porque eu sei o que eu estou fazendo.
Senão a Bruna não estaria comigo tanto tempo, a Bá e o Vitor não estariam tendo o resultado que estão tendo, a Lu e o Lu e a Madá também não estariam, dá um desconto para mim, que são 9h30 da noite, né? Não estariam tendo resultado, né? E a Cris também não estaria aqui, nem a Valéria estaria aqui, e o Felipe não teria confiado na Cris para vir aqui. Não é sobre isso, Fê? Quando a gente é convidado para um mundo desse, a gente simplesmente vai porque a gente confia em quem convidou a gente. É interessante esse processo, Bia, as pessoas realmente se conhecer, porque eu falando de mim, eu me conheço, eu percebo que em 2019 eu peguei muito firme em academia, reeducação alimentar, minha mente funcionava bem, tinha motivação, tinha disposição. Chegou um momento que a constante foi reduzindo, até parar de uma vez. E aí volta a comer de 87, já estou nos 109 quilos, uma grande diferença. Faz 3 semanas que eu voltei à academia somente, mas eu percebo que se eu deixo de cuidar da minha saúde física, todo o resto desmorona. Então, a meta que eu tenho, pelo menos, acordou de manhã, arruma a cama e vai para a academia. Pode ter louça na pia, pode ter chão para limpar, mas a cama e o exercício tem que estar feito. É isso. Isso não. Obrigada por isso, gente. Boa noite para vocês. Obrigada pelo tempo de vocês mais uma vez. E se vocês precisarem de qualquer coisa, é só dar um toque que nós estamos aqui, tá bom? Beijo, boa noite a todos.